Olá, que bom ter você aqui comigo outra vez. Se você acompanhou o episódio anterior, nós conversamos sobre a ferida da humilhação. Falamos sobre aquela necessidade de provar o nosso valor, sobre o medo de errar, de ser criticado, de passar vergonha, de ser exposto. E sobre como muitas vezes a gente pode passar tanto tempo tentando não errar que acaba deixando de viver, deixando de experimentar, de tentar, de crescer. E talvez naquele episódio você tenha percebido algumas coisas sobre você. Talvez tenha percebido que algumas atitudes que você toma hoje não são exatamente escolhas conscientes. São formas que você encontrou para se proteger. E é justamente sobre proteção que eu quero conversar com você hoje. Porque existe uma pergunta que pode fazer você olhar de uma maneira diferente para muitos dos seus relacionamentos. O que acontece quando confiar começa a parecer perigoso? Seja muito bem-vindo ao quarto episódio da nossa série Crenças Limitantes. Eu sou Luciane Souza e o tema de hoje é: quando confiar começa a parecer perigoso. Hoje nós vamos conversar sobre duas feridas que muitas vezes caminham juntas: a manipulação e a traição. E quando eu falo em traição, talvez imediatamente venha à sua mente um relacionamento amoroso. Alguém que traiu você, que mentiu, que enganou, que fez você acreditar em uma coisa, enquanto por trás fazia outra. E sim, tudo isso pode deixar marcas muito profundas. Mas eu quero levar essa conversa um pouco além. Porque quando alguém aprende, através da própria experiência, que confiar pode causar sofrimento, essa pessoa pode começar a mudar a maneira como enxerga o mundo. Ela começa a olhar para as pessoas com mais desconfiança. Começa a esperar que alguma coisa ruim aconteça. Começa a pensar: preciso tomar cuidado, não posso confiar demais. Se eu mostrar quem eu realmente sou, alguém pode usar isso contra mim. Pense, por exemplo, em uma pessoa que confiou profundamente em alguém. Ela contou seus planos, falou dos seus medos, mostrou suas fragilidades. Contou coisas que talvez nunca tivesse contado para ninguém. E acreditou que estava diante de alguém seguro. Até que um dia descobriu que aquilo que havia compartilhado foi usado contra ela. Talvez tenha sido uma mentira, uma exposição, uma traição, uma manipulação. Ou talvez tenha sido algo tão sutil que ela levou muito tempo para perceber que estava sendo manipulada. E aí eu quero perguntar: o que essa pessoa pode aprender com essa experiência? Talvez ela aprenda: não posso confiar em ninguém. Preciso estar sempre atento. Se eu baixar a guarda, alguém vai me machucar. Se eu não controlar tudo, alguma coisa ruim vai acontecer. E sabe o que é mais interessante? Em algum momento da vida, talvez essa desconfiança tenha sido realmente uma forma de proteção. Talvez desconfiar tenha ajudado aquela pessoa a sobreviver emocionalmente àquela situação. O problema começa quando o perigo passa, mas a pessoa continua vivendo como se ele ainda estivesse ali. E aí, ela deixa de se proteger apenas daquela pessoa que a machucou. Ela começa a se proteger de todo mundo. Desconfia de um elogio, desconfia de uma amizade, desconfia de uma proposta, desconfia de uma parceria, desconfia até quando alguém tenta fazer alguma coisa boa para ela. E talvez você conheça alguém assim. Ou talvez, enquanto me escuta, esteja percebendo que isso acontece com você. A pessoa diz: eu não preciso de ninguém. Eu faço tudo sozinho. Não gosto de contar meus planos. Prefiro não depender de ninguém. Se eu quiser que alguma coisa seja bem feita, eu mesmo faço. E aparentemente isso pode até parecer força, pode parecer independência. Mas existe uma diferença muito grande entre ser independente e não conseguir confiar em ninguém. Uma pessoa independente pensa: eu consigo caminhar sozinho, mas também posso caminhar com outras pessoas. Já uma pessoa ferida pode pensar:
Eu preciso fazer tudo sozinho, porque se eu confiar, vou me machucar. Percebe a diferença? Isso muda tudo, porque nós precisamos uns dos outros. Na nossa vida profissional, precisamos fazer parcerias, precisamos aprender com outras pessoas, precisamos pedir ajuda, precisamos delegar, precisamos permitir que alguém contribua com aquilo que estamos construindo. E na nossa vida pessoal também, precisamos de vínculos, precisamos conversar, precisamos compartilhar, precisamos permitir que alguém conheça quem realmente somos. E tudo isso exige confiança. Mas aí vem uma pergunta muito importante. Como confiar novamente quando, em algum momento da sua história, confiar significou sofrer? É aí que essa ferida começa a aparecer de maneiras muito sutis. Às vezes, você quer controlar tudo. Controla o dinheiro, controla as tarefas, controla os detalhes, controla o que as pessoas sabem sobre você, controla até o que sente. Porque lá no fundo existe uma crença. Se eu estiver no controle, ninguém conseguirá me machucar novamente. Só que existe um problema. Controle não é segurança. Controle é uma tentativa de criar segurança. E viver tentando controlar tudo cansa. Cansa muito. Porque você precisa vigiar tudo. Cada palavra, cada atitude, cada pessoa, cada mudança, cada possibilidade. E talvez seja por isso que algumas pessoas tenham tanta dificuldade para relaxar. Não é que elas não queiram descansar. É que no fundo existe uma parte delas dizendo: se eu baixar a guarda, alguma coisa ruim pode acontecer. E então, confiar parece perigoso. Se entregar parece perigoso. Precisar de alguém parece perigoso. Amar parece perigoso. E é justamente sobre essa relação entre confiança, controle e medo de ser ferido novamente que nós vamos aprofundar a nossa conversa. Quando uma pessoa passa por uma experiência de manipulação ou traição, ela pode começar a acreditar que precisa estar sempre alguns passos à frente. Precisa perceber tudo, antecipar tudo, desconfiar de tudo, porque se ela não perceber antes, pode ser enganada novamente. E aos poucos começa a viver em estado de alerta. Ela observa o tom de voz, uma mensagem diferente, um silêncio, uma mudança de comportamento, uma expressão no rosto, uma palavra, e começa a procurar sinais de perigo mesmo quando talvez não exista nenhum. Isso pode acontecer em um relacionamento, mas também pode acontecer no trabalho. Alguém apresenta uma proposta de parceria e você pensa: o que essa pessoa realmente quer? Alguém oferece ajuda e você pensa: o que ela vai querer em troca? Alguém elogia seu trabalho e você pensa: será que está tentando conseguir alguma coisa de mim? E talvez algumas vezes essa desconfiança até tenha fundamento. O problema é quando desconfiar de todo mundo passa a ser a única maneira que você conhece de se relacionar. Porque quando você desconfia de todo mundo, talvez consiga evitar algumas decepções. Mas também pode impedir que pessoas boas cheguem perto de você. E isso tem um preço. Pense em um profissional extremamente competente, que não consegue delegar. Ele acredita que ninguém fará tão bem quanto ele. Então ele faz tudo sozinho. Atende, organiza, responde, produz, resolve, administra. E quando percebe, está esgotado. Não porque não existam pessoas capazes de ajudá-lo, mas porque confiar significa abrir mão de uma parte do controle. E para quem já foi traído ou manipulado, abrir mão do controle pode parecer perigoso. Talvez você esteja percebendo alguma coisa importante agora. A ferida nem sempre diz: não confie em ninguém. Às vezes ela fala de uma maneira muito mais silenciosa: confie, mas nunca relaxe. Ame, mas mantenha uma saída. Faça parceria, mas não dependa. Conte seus planos, mas não conte tudo. Deixe alguém se aproximar, mas nunca o suficiente para conseguir machucar você. E assim, a pessoa consegue ficar perto, mas nunca está verdadeiramente presente.
Consegue estar em um relacionamento, mas nunca se entrega completamente. Consegue trabalhar com outras pessoas, mas nunca constrói uma parceria de verdade. Consegue receber amor, mas tem dificuldade de acreditar que é realmente amada. E aqui existe uma coisa que eu considero muito importante. Confiar não significa fechar os olhos. Confiar não significa aceitar qualquer comportamento. Não significa permitir que alguém ultrapasse os seus limites. Não significa colocar a sua vida nas mãos de qualquer pessoa. Confiar também envolve discernimento. Você pode observar, você pode perceber, você pode colocar limites, você pode dizer não, pode se afastar, pode escolher com quem quer caminhar. A questão é, uma experiência ruim não precisa virar uma regra para todas as pessoas que ainda não chegaram à sua vida. Uma pessoa traiu você. Isso não significa que todas irão trair. Uma parceria deu errado. Isso não significa que toda parceria será uma ameaça. Alguém manipulou você. Isso não significa que você precise controlar todas as pessoas para estar seguro. E talvez esse seja um dos maiores desafios de quem carrega essa ferida. A aprender novamente que segurança não significa controlar tudo. Segurança também pode ser saber que, se alguma coisa acontecer, você terá recursos para lidar com aquilo. Você poderá dizer não, você poderá colocar limites, poderá sair, poderá pedir ajuda, poderá recomeçar. Você não precisa controlar o mundo inteiro para estar seguro dentro dele. E talvez seja exatamente aí que comece uma nova maneira de viver. Não tentando garantir que ninguém nunca mais vai machucar você, mas desenvolvendo dentro de si a confiança de que, se alguém machucar você novamente, você saberá cuidar de si. Talvez depois de tudo o que conversamos hoje, você tenha percebido que confiar não significa simplesmente fechar os olhos e acreditar em qualquer pessoa. Confiar também é aprender a reconhecer os seus limites, perceber quando alguém está ultrapassando esses limites, saber dizer não, saber sair. E principalmente, entender que você pode se proteger sem precisar viver o tempo inteiro na defensiva. E eu quero deixar um exercício para você fazer durante essa semana. Escolha uma situação em que você percebe que está tentando controlar alguma coisa ou alguém. Pode ser no seu relacionamento, na sua família, no trabalho ou até em algum projeto pessoal. E faça 3 perguntas para você mesmo. A primeira: o que exatamente eu estou tentando controlar? A segunda: do que eu tenho medo que aconteça se eu deixar de controlar isso? E a terceira, talvez a mais importante: eu estou reagindo ao que está acontecendo agora ou estou tentando impedir que algo que aconteceu no passado aconteça novamente? Pare um pouco com essas perguntas. Não tenha pressa para responder, porque talvez você descubra uma coisa muito importante. Existe uma diferença entre estar atento e viver em vigilância. Existe uma diferença entre ter limites e levantar muros. Existe diferença entre ter discernimento e desconfiar de tudo. E talvez exista uma pergunta ainda mais profunda. Eu realmente não confio nessa pessoa? Ou eu não confio mais na minha capacidade de perceber quando alguém não é confiável? Pense nisso, porque existe uma diferença enorme entre duas coisas. Quando você recupera a confiança em si mesmo, você não precisa controlar todas as pessoas ao seu redor. Você aprende que pode observar, escolher, você pode dizer não, pode sair, pode recomeçar. E principalmente aprende que pode confiar em você. Confiar se alguma coisa não sair como você esperava, você será capaz de cuidar de si. Talvez essa seja uma das formas mais bonitas de reconstruir a confiança. Não acreditar que ninguém jamais vai machucar você, mas descobrir que você não precisa mais viver com medo de ser machucado. Porque você sabe que, aconteça o que acontecer, você estará do seu lado. E
a nossa jornada está chegando ao último episódio. Até aqui nós falamos sobre a escassez, a rejeição, o abandono, a humilhação, a manipulação e a traição. E no nosso próximo episódio vamos conversar sobre uma ferida que pode aparecer de uma maneira um pouco diferente. A ferida da injustiça. E talvez você esteja se perguntando, mas o que a injustiça tem a ver com as minhas dificuldades para crescer? Pode ter muito mais relação do que você imagina. Porque talvez você olhe para a sua própria trajetória e pense, eu já estudei tanto, já fiz faculdade, já fiz cursos, já me preparei, já trabalhei tanto, já fiz a minha parte. E lá no fundo existe uma sensação dizendo, agora deveria ser a minha vez. Mas a vida continua pedindo movimento, continua pedindo desenvolvimento, continua pedindo que você apareça, que fale sobre o seu trabalho, que aprenda coisas novas, que se adapte, que faça algumas coisas que talvez você nem goste de fazer. E quando existe uma relação difícil com a sensação de justiça, tudo isso pode despertar uma resistência muito profunda. Mas eu já fiz tanto, por que ainda preciso fazer mais? No nosso episódio final, nós vamos olhar para isso com muito carinho e profundidade. Vamos entender como essa ferida pode afetar os relacionamentos, mas também a nossa vida profissional, a nossa prosperidade, a responsabilidade que assumimos pela nossa própria vida e até a nossa capacidade de dar o próximo passo. Porque talvez crescer não seja apenas conquistar mais. Talvez crescer também seja aprender a reconhecer aquilo que você já conquistou, sem usar aquilo que já conquistou como motivo para parar de caminhar. Eu sou Luciane Souza e quero agradecer muito você por ter ficado comigo até aqui. Obrigada por abrir esse espaço dentro de você para olhar para as coisas que muitas vezes a gente prefere não olhar. E se alguma parte desse episódio tocou você, não ignore isso. Talvez exista alguma coisa aí dentro pedindo para ser cuidada. Nos encontramos no nosso episódio final da série Crenças Limitantes. Até lá! E lembre-se, você não precisa controlar tudo para estar seguro. Talvez você só precise aprender novamente a confiar em você.